Prezados alunos, cordiais saudações, satisfação em interagir com vocês nesse momento diferente de epidemia. O tema da aula de hoje, direitos fundamentais, um tema da maior importância. Vocês vão receber os slides, aqui é só uma conversa breve e depois a gente conversa online para fechar os exercícios que estão no AVA. Mas vamos lá. Nos slides, vocês vão ter que, para nos orientar nessa fala, os seguintes tópicos: importância do tema, localização, evolução dos direitos fundamentais, características dos direitos fundamentais e atividades que estão lá no AVA. Então, em importância do tema, nós já conversamos no início do semestre que a Constituição é o documento fundante do ordenamento jurídico e traz o que há de essencial para o Estado. A opção com relação à forma de governo, a opção com relação à forma de Estado, ao sistema de governo e direitos fundamentais e também ordem econômica. São as matérias que toda a Constituição deve tratar. E os direitos fundamentais, nós já vimos em encontro anterior, representam um limite à atuação estatal, uma esfera que é do indivíduo, o Estado tem o dever ético de respeitar. E a ideia de direitos fundamentais, a nossa Constituição começa com os direitos fundamentais, depois parte para os elementos orgânicos, como uma forma de dizer que o mais importante é o ser humano e sua dignidade, que a razão de ser do Estado é o ser humano. Depois, com calma, vocês vão ver um slide, um texto do Miguel Reale a respeito disso. Depois vocês vão ver um texto onde eu combinei o pensamento de Pietro Alarcon e Fábio Conter Comparato. Nos dias após a Segunda Guerra Mundial, o único caminho não catastrófico para a humanidade é o respeito aos direitos humanos fundamentais, tanto no âmbito interno quanto no âmbito no cenário internacional. A expressão direitos humanos usa-se normalmente no ambiente internacional. Direitos fundamentais são os direitos humanos consagrados na nossa Constituição. Por uma opção do Constituinte, os direitos humanos nela consagrados, nela positivados, são chamados de direitos fundamentais. E vocês vão ver, os slides vão falar sobre isso, que falar de direitos fundamentais é falar de um consenso no mundo ocidental, e esse consenso de direitos elementares que todo ser humano tem só por fazer parte da família humana. E nós temos uma lista muito importante na Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, após os horrores da Segunda Guerra Mundial, o mundo sentou em volta de uma mesa e concebeu a ideia de direitos elementares que todo ser humano faz jus só por ser ser humano. E são direitos que fazem sentido na nossa tradição judaico-cristã, passando por Moisés, passando pelos profetas hebreus, passando pelo cristianismo, passando pela Magna Carta Libertária na Idade Média, São Tomás de Aquino e chegando nas revoluções americana e francesa a concepção de direitos naturais, afiançados por um ser supremo, relacional, digno, e por sermos imagem desse ser superior digno, nós também temos uma dignidade intrínseca. Essa que é a ideia aí desse rol de direitos todos especiais. Localização é a localização na Constituição. Então, o título 2 da Constituição, que vai dos artigos 5º ao 17, tem um rol muito especial de direitos fundamentais, mas esse rol ele não é
taxativo, ele é exemplificativo, os exercícios falam disso. Depois olhem com calma o parágrafo 2º, artigo 5º, que é possível extrair outros direitos fundamentais de outras partes da Constituição e também de tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faça parte. Isso faz com que os direitos humanos fundamentais sejam uma espécie de liame, de ligação entre o direito interno e o direito internacional. Fala-se em gerações de direitos humanos fundamentais ou dimensões. Ambas as denominações são consagradas. Alguns doutrinadores preferem dimensões para fixar a ideia de que são preocupações que se acumulam e não de que há direito, que já está tudo resolvido, tudo maravilhoso. Não, são preocupações que se acumulam. Evolução dos direitos fundamentais. Falar de direitos de primeira dimensão é falar dos direitos relacionados à liberdade. E como fonte histórica, marco histórico, as revoluções americana e francesa, assunto que casa com os elementos limitativos que nós já estudamos. Então, final ali, as revoluções liberais do final do século XVIII. Falar de direitos de segunda dimensão é falar dos elementos socioideológicos que também nós já vimos em encontro anterior. Se os direitos de primeira dimensão procuram combater a violência do próprio Estado, os direitos de segunda dimensão procuram garantir condições mínimas de vida com dignidade, e o quanto que esse combate à pandemia do coronavírus tem mostrado a importância dessa configuração estatal, Estado social, Estado de bem-estar social, Estado-providência, são expressões que se equivalem, onde faz políticas de transferência de renda para pessoas poderem enfrentar essa situação, fazem todo sentido. E após a Segunda Guerra Mundial, se fala em direitos de terceira dimensão que depassam a fronteira dos países, como paz, como autodeterminação dos povos, enfim. Característica dos direitos fundamentais, historicidade, fazem parte da nossa tradição judaico-cristã, né? Eles são patamares de alforria do ser humano que ao longo da história foram sendo concebidos. Uma característica que eu acho belíssima, a autogeneratividade. É a ideia de que os estados não concebem direitos humanos, os reconhecem, porque são direitos que fazem parte do ser humano enquanto tal. Universalidade, o artigo 5º caput, reflete isso. Direitos tanto para brasileiros como para estrangeiros residentes sob as leis brasileiras. Então tem essa característica da universalidade. Limitabilidade, os direitos fundamentais, nenhum direito absoluto, fundamental ou não, os direitos fundamentais limitam-se a si mesmos. Eles sempre colidem no mundo fenomênico, a gente falou muito sobre isso já. E como resolver? Princípio da ponderação, da cedência recíproca, da harmonização, como nós já vimos. E renunciabilidade, direitos que não podem, a gente não pode abrir mão dos nossos direitos fundamentais porque fazem parte da nossa natureza enquanto ser humano. Concorrência dos direitos fundamentais numa mesma situação, vários direitos fundamentais podem incidir. Por exemplo, hoje se tem que os cultos devem ser suspensos. Aí incide a liberdade de religião, a liberdade de associação, são dois direitos fundamentais incididos na mesma situação, só para exemplificar. Inalienabilidade, eu não posso vender direitos fundamentais meus e me tornar uma criatura sem tal direito fundamental, porque isso faz parte da minha natureza enquanto ser humano. Imprescritibilidade, a todo momento eu posso defender os meus direitos fundamentais. Pessoal, foi só um en passant. Eu vou pedir agora para vocês irem lá no AVA para fazer os exercícios e depois a gente conversa online e ao vivo para fechar a aula. Valeu, muito obrigado.